À medida que os dias se sucedem, a cada aurora, caminhamos passo a passo rumo a um encontro profetizado, uma era distinta na história da humanidade. O relógio da eternidade não cessa, e no turbilhão dos nossos dias, podemos quase ouvir os ecos dos passos daqueles que estão por vir. Eles se aproximam, ainda ocultos pelo véu do futuro, mensageiros de Deus, cujos nomes são sussurrados nas brumas do desconhecido. Hoje, quero abrir as páginas de um livro vivo, uma profecia que se desdobra durante a grande tribulação, um capítulo onde os anjos desempenham um papel crucial como mensageiros do Altíssimo. Em seu serviço celestial, os anjos são os portadores das verdades divinas, movendo-se entre o céu e a terra. Nas Sagradas Escrituras, testemunhamos várias ocasiões em que anjos foram enviados por Deus para entregar mensagens de imensurável importância. Recordemos o anjo Gabriel, aquele que diante de Maria desvendou o mistério da encarnação do Cristo. Na ascensão de Jesus, 2 anjos testemunharam e profetizaram seu retorno glorioso. Esses seres celestiais, portanto, são indissociáveis das palavras de profecia. Anunciaram tanto o advento do Messias, quanto sua prometida volta. Muitos de nós estamos familiarizados com os 2 testemunhas que surgirão durante a tribulação. Mas será que já ouvimos falar dos 3 anjos designados por Deus para uma missão especial na mesma época? No livro do Apocalipse, João, o visionário, registrou uma profecia impressionante sobre esses 3 anjos. Em Apocalipse 14, versículos 6 a 16, temos a missão desses seres divinos delineada para nossa reflexão e vigilância espiritual. A cena descrita é um espetáculo sem precedentes na história da humanidade. Anjos, visíveis a todos, proclamando a boa nova nos 4 cantos do mundo, voando alto e pregando aos homens. Imagine tal visão: anjos alados, seus contornos recortando o céu, suas vozes atravessando fronteiras e penetrando corações. A identidade desses mensageiros é um mistério, mas sua chegada é certa. Pessoas olharão pelas janelas de suas casas e os testemunharão. Outras, em recantos remotos ou em meio às ondas do mar, também os avistarão e escutarão o Evangelho. Deus, em sua misericórdia, estenderá essa última oferta de redenção a toda a humanidade. Por meio desses anjos, Ele advertirá e apelará para que façamos a escolha correta. Nosso Deus não é indiferente. Ele se importa profundamente, e enquanto eu compartilho esta mensagem, estamos, segundo a segundo, nos aproximando desse momento monumental. A profecia do primeiro anjo é particularmente pungente. Ele anuncia o Evangelho eterno, advertindo a humanidade para não seguir o anticristo nem aceitar sua marca. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, tendo o Evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra e a toda nação, e tribo, e língua, e povo. E dizia com grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Apocalipse 14, versículos 6 a 8. Este anjo, com o evangelho imutável nas mãos, voa pelo firmamento, conclamando todos, de todas as línguas e nações, a reconhecerem o Criador e se prostrarem em adoração diante dele, pois a hora do seu juízo se aproxima. É um chamado que ressoa através dos séculos, alcançando nossos corações hoje, despertando-nos para a verdade eterna que se revela sob a mão providencial de Deus. E assim, o primeiro anjo voa, cruzando o éter celeste com o evangelho perene em suas mãos, um hino vibrante à criação, terra, mar e fontes de águas. Sua missão divina é clara: proclamar a todos que habitam sobre a terra a necessidade de temer a Deus, glorificá-lo e adorá-lo como o supremo Criador. Esta criatura celestial, segundo a profecia, deslizará pelos céus, próxima o suficiente da terra para ser vista e ouvida por toda a humanidade. Os detalhes de como isso ocorrerá permanecem um mistério divino, mas uma coisa é certa: o idioma não será uma barreira. A todos os povos e nações, este anjo comunicará o evangelho eterno. Poder-se-ia questionar:
O evangelho que este anjo proclamará será diferente do que hoje pregamos? Não. A mensagem é imutável, a boa nova de Cristo. A diferença reside no fato de que este mensageiro celestial proclamará que a hora do juízo de Deus chegou, enquanto nós, em nossa temporalidade, anunciamos que está por vir. Qualquer teoria sugerindo que este é um evangelho especial, reservado a uma denominação específica, não se sustenta diante do texto bíblico. Como afirma o apóstolo Paulo em Gálatas 1, versículo 8. Mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Reconheçamos o valor eterno do evangelho de Cristo. Este valor eterno sugere que suas consequências também o serão. Aqueles que aceitam o evangelho desfrutarão da presença de Cristo em alegria perpétua, enquanto aqueles que o rejeitam enfrentarão uma eternidade de tormento. O evangelho eterno tem, portanto, efeitos e consequências eternas. Vivemos nessa realidade, com o tempo que nos é concedido para aceitar o evangelho eterno, pois conforme nos é dito em Hebreus 9, versículo 27, e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. O anúncio do segundo anjo trata da queda de Babilônia, conforme revelado em Apocalipse 14, versículo 8. E outro anjo seguiu, dizendo: Caiu a grande Babilônia, que deu a beber a todas as nações do vinho da ira da sua fornicação. Após o dilúvio, no tempo de Noé, Deus prometeu jamais destruir a terra novamente com águas. No entanto, a humanidade, em sua desobediência e rebelião, construiu a Torre de Babel, levando à confusão de línguas, como descrito em Gênesis 11, versículos 1 a 9. Nos primórdios da era cristã, o sincretismo entre o cristianismo e o paganismo conduziu ao surgimento de práticas babilônicas dentro da fé, como profetizado em Apocalipse 13, versículos 1 a 10. Babilônia, representada pela mulher a cavalo sobre a besta escarlate, junto com suas filhas meretrizes, é o símbolo de todas as denominações cristãs apóstatas que se desviaram da verdade pura do Evangelho. A profecia do segundo anjo segue de perto a do primeiro. Com um eco solene, ela anuncia a queda de Babilônia e a sublinha com um aviso severo. Os povos ou nações que ignorarem a mensagem do Evangelho proclamado pelo primeiro anjo encontrarão um destino inelutável. É o orgulho que leva um povo a virar as costas para o Evangelho eterno, e a história é testemunha de que o orgulho é precursor da ruína. A profecia fala em tom consumado, porque no reino divino, o que está predeterminado por Deus tem a certeza do cumprimento. Babilônia pode ser uma nação poderosa, mas sua grandeza não impedirá sua queda no grande dia do Senhor. Pelo contrário, será essa mesma grandeza que tornará sua queda ainda mais notável. O livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 34, nos ensina uma verdade eterna. A justiça exalta as nações, mas o pecado é o opróbrio dos povos. Não importa quão grandiosa seja a nação, o pecado a fará desmoronar quase sem esforço. A queda de Babilônia é, portanto, o eco do justo julgamento de Deus sobre as práticas pecaminosas. A destruição de Babilônia literal é anunciada, que ocorrerá sob a sétima taça. Para um entendimento mais profundo, é instrutivo ler Apocalipse 16, versículos 17 a 21, onde os detalhes desse julgamento são descritos. Em Apocalipse 14, versículos 9 e 10, o terceiro anjo segue, proclamando com voz potente: Se algum homem adorar a besta e a sua imagem, e receber a marca na testa ou na mão, beberá do vinho da ira de Deus, que é derramado puro na taça da sua indignação. A profecia do terceiro anjo é uma advertência estridente contra a adoração do anticristo. Há uma ira divina inevitável que se derramará sobre todos que promoverem os interesses e a imagem daquela terrível besta, que se apresenta como o anticristo. A besta terá uma identidade reconhecível, e o terceiro anjo soa um alarme ensurdecedor contra o recebimento de sua marca, seja na testa ou na mão direita dos que a adoram. Ninguém poderá alegar ignorância quanto ao perigo de receber a marca da besta, pois a palavra de Deus nos adverte com antecedência. Deus faz tudo ao seu alcance para advertir as pessoas,
mas não se impõe a ninguém. Assim, o terceiro anjo voará pelos céus, advertindo toda a humanidade no reino do Anticristo de que, se receberem a marca, o nome ou o número da besta e a adorarem, selarão seu próprio destino e estarão eternamente destinados ao mesmo lugar que o Anticristo e o diabo habitarão por toda a eternidade. Enquanto alguns escolhem caminhos de rebelião, atraindo para si um juízo eterno, a paciência dos crentes que permanecem fiéis é destacada como virtuosa. Aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. A vida de fé pode ser uma jornada de solidão e reclusão terrena, mas é a paciência nesse caminho que nos conduzirá à bem-aventurança eterna. Há, sem dúvida, uma recompensa celestial para a paciência. Deus não esquecerá nossos sacrifícios, tudo que abdicamos na terra para nos agarrarmos à eternidade. As profecias dos 3 anjos são um despertar para os fiéis, para que se mantenham vigilantes e pacientes, aguardando o retorno do Senhor. A recompensa celestial certamente vale todas as provações e sofrimentos terrenos. Enquanto os rebeldes lamentarão, os crentes se regozijarão na presença de Deus. A eternidade é um conceito muito amplo para ser negligenciado. É necessário perseverar até o fim para receber a coroa da vida. A cena descrita é uma das mais impressionantes na história da humanidade. Anjos sendo vistos por todos, em todos os cantos do mundo, proclamando a mensagem divina. Que espetáculo será, que momento de espanto! A identidade desses anjos pode ser um mistério, mas sua vinda é certa. Pessoas estarão em suas casas e as verão pela janela. Outras estarão dirigindo em locais remotos e ouvirão sua mensagem. Mesmo no mar aberto, a presença dos anjos será testemunhada e o Evangelho será ouvido. Deus oferecerá a escolha a toda a humanidade de aceitar ou rejeitar esse Evangelho. Ele advoga por sua criação, pleiteando por uma escolha sábia. Este é um Deus que se importa profundamente, que não se esconde de sua criação, mas que em sua infinita misericórdia envia mensageiros celestiais para oferecer a salvação. A maravilha dessas profecias é que enquanto essa mensagem é pregada, aproximamo-nos cada vez mais da chegada desses anjos. Cada segundo, cada minuto, cada hora que passa, nos leva um passo mais perto de seu advento. Este é um chamado para a reflexão, para a escolha consciente e para a expectativa fervorosa daquilo que está por vir, conforme está escrito em Apocalipse. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Apocalipse 22, versículo 7. Com uma visão transcendental e um chamado ao arrependimento e à transformação, as mensagens dos 3 anjos de Apocalipse não são apenas advertências, mas também um convite à redenção. Em um mundo cada vez mais carente de esperança e repleto de incertezas, essas proclamações celestiais chegam como uma brisa revigorante, prometendo renovação e um futuro glorioso para aqueles que escolhem se alinhar com os preceitos divinos. O terceiro anjo, com uma voz potente, adverte contra a adoração da besta e sua imagem, uma alusão direta às forças de oposição que trabalham incansavelmente para desviar os corações dos homens da verdadeira essência de sua criação. O livro do Apocalipse, repleto de simbolismos, fala-nos em uma linguagem carregada de significados que atravessam séculos e gerações. Este alerta é mais do que uma mera previsão, é um mapa para a navegação nos tempos turbulentos do fim, conforme descrito em Apocalipse 14, versículos 9 e 10. A imagem do selo na fronte ou na mão nos convida a refletir sobre nossas ações e escolhas diárias. Será que estamos marcados pela graça e pela verdade, ou estamos de alguma forma nos rendendo aos ídolos modernos da conveniência, do poder e do materialismo? Em meio a tais reflexões, a profecia do terceiro anjo ressoa com uma urgência que não pode ser ignorada. A esperança, entretanto, não é esquecida. Apocalipse 14, versículo 12, nos oferece um contraponto à severidade dos avisos, um bálsamo para os fiéis. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Este versículo é uma âncora para a alma,
uma promessa de que a fidelidade e a perseverança não são em vão. Finalmente, o desdobramento das visões do Apocalipse nos guia a uma conclusão inabalável: a vitória do bem sobre o mal, da verdade sobre a mentira, da vida sobre a morte. Essas não são meras palavras de consolo, mas de poder. Elas não somente descrevem o que será, mas ativam dentro de nós uma chama que ilumina o caminho até o triunfo eterno. Cada indivíduo, em qualquer lugar do globo, seja em meio às metrópoles pulsantes ou nas solidões dos desertos, será alcançado por essa mensagem celestial. Estamos sendo preparados, ajustados e chamados a tomar parte na narrativa mais grandiosa já contada, a história de Deus com sua criação, onde cada um de nós é convidado a ser um protagonista. Assim, à medida que essas profecias se aproximam de seu cumprimento, que possamos viver com a consciência de que cada escolha nossa ecoa na eternidade, e que essa expectativa não nos paralise, mas nos mova para a ação, para vivermos de forma que, quando os anjos chegarem, possamos recebê-los com alegria, não com temor. Eis que venho logo, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Apocalipse 22, versículo 12. Que assim seja, até aquele dia.